O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Tradução, Dr. Guilom Ribeiro. 76ª edição, 1944. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 10. Entre as objeções, algumas hadas mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos, que não parece digno da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consiste em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer eles satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico, quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro que, chegando a uma grande capital pelo mais abjeto dos seus arrabaldes, julgasse de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se, os que daquele modo se pronunciam, de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Perguntam eles, os espíritos de escola descem até nós? Responderemos, não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgareis, os fatos aí estão para todo mundo. A menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Como variante dessa opinião, temos a dos que não veem, nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica, novo proteu que revestiria todas as formas, para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de exame sério, por isso não nos demoramos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos, tão somente, que, se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então, em que também há bons diabos. Efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste, para perder-nos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Se pode e não o faz, desmente a sua bondade. Ambas as suposições seriam blasfemas. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como, então, se há de acreditar, sem piedade, que ele só permite o mal, com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião.